galera do canal, tudo bem? Hoje eu tô com uma super entrevista, tô com a Ana Lídia, uma mochileira, e ela vai mostrar pra gente como que é, né, mochilar aí pelo mundo. Ela tem uma história muito bacana, e eu já peço você para dar o like aqui no canal, isso nos ajuda bastante. Segue a gente nas redes sociais, e também a Lídia tem um blog que tá aqui na descrição, e ela depois vai contar um pouquinho pra gente como que é essa história de ser mochileira e também, né, blogueira, porque o blog dela é fantástico. Eu te aconselho muito a seguir ela também lá, ok? E o Instagram dela também tá aqui. Bom, vamos lá conhecer então um pouco da Lídia. Ana Lídia, tudo bem? Oi, Márcia, tudo bem? E você? Graças a Deus, tudo bem. E eu queria primeiramente agradecer muito ter aceito essa a gente aqui no canal, ter você contando, compartilhando a sua história, é um grande prazer. Obrigado. E começa contando pra gente onde você está agora, nesse momento. Então, Márcia, eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar com vocês a história aqui, contar um pouco mais do como é que a gente está fazendo isso. Agora, nesse momento, eu estou em Cusco, acabei de chegar, Cusco, no Peru. Antes eu estava em Arequipa. Já passei por Argentina, Chile, Bolívia, e a ideia é a gente seguir a viagem por Peru, Equador e chegar até a Colômbia. Então já tenho 3 meses viajando, pouco mais de 3 meses na realidade, já são 102 dias viajando, e a ideia é viajar até dezembro. Show de bola, 132 dias viajando, isso já dá vontade para quem é mochileiro aí de plantão, quem gosta muito de viagem já deixa, né, com vontade. Ana, falando disso, conta pra gente como que foi a sua primeira experiência viajando sozinha. Cara, é incrível, minha primeira experiência, e legal a gente tá falando disso agora que eu tô em Cusco, porque a primeira vez que eu viajei sozinha de fato foi pro Peru, e foi aqui em Cusco, foi há cerca de 4 anos atrás, quando eu estive aqui em Cusco pela primeira vez. Foram 15 dias viajando sozinha, conheci Lima e Cusco, e foi realmente engrandecedor. E foi legal essa viagem, porque foi nessa viagem que eu comecei a ter o primeiro contato com Deus. Foi conhecendo Lima e Cusco que eu conheci diversas pessoas de outros países, como França, muito francês, muita galera da Bélgica, muito alemão, australiano, que estavam viajando pela América do Sul num esquema parecido com o que eu estou fazendo agora. Então foi quando meio que deu o estalo da possibilidade de fazer uma viagem mais longa pela América do Sul, assim. Então foi um marco, primeiro por viajar sozinho, depois por descobrir essa possibilidade. Que bacana, eu sei que você já citou, né, aí na sua introdução, mas quais os países que você já passou? Se você não, talvez foram muitos, né, se puder citar o número de países que você já passou e a maioria deles, se você puder citar pra gente, e também contar qual foi o país, qual foi a experiência, em qual país que mais te surpreendeu. Cara, nessa viagem especificamente, né, que nesse momento eu estou fazendo a viagem pela América do Sul, nessa viagem eu já passei por Argentina, Chile, Bolívia e agora eu estou no Peru. Mas fazendo outras viagens e outros mochilões que eu já fiz mochilão pela Europa, que eu cheguei a visitar 6 ou 7 países. Eu sou péssima de memória e de conta. Pelo que eu tenho um aplicativo que me ajuda a fazer um controle, pelo aplicativo eu já conheço cerca de 17 países. É isso, 17 países. Eu não vou lembrar todos. Isso, com certeza, o que mais me marcou por diversas razões foi o Marrocos. Porque é muito diferente, é uma cultura completamente diferente. Consegui experienciar coisas assim incríveis, como passar uma noite no deserto do Saara, andar de camelo, e também uma cultura que é extremamente machista e que isso impacta um pouco na viagem, né, em como você faz a viagem. Então eu acho que o Marrocos foi o lugar que, por enquanto, me marcou mais, assim. Óbvio que Bolívia também, por diversas razões. Enfim, todos marcam, né, mas eu acho que o Marrocos foi o mais diferente, assim. Nossa, que bacana. Eu inclusive, quando você estava falando, eu achei interessante porque eu não conheço, vou pedir para você contar para a gente sobre o aplicativo que conta, né, o número e os lugares que você passou. Explica um pouco mais desse aplicativo, como é que é, e dá essa dica para a gente também. Cara, é um aplicativo que chama Polar Steps.
Eu uso para iOS. Eu acho que deve ter para Android também. É um aplicativo bem interessante, ele tem uma interface super amigável, que você pode marcar as viagens que você já fez, quais as cidades que você já passou. Ele consegue, nesse momento eu estou na viagem que chama de mochila pelo mundo, né, no aplicativo. E aí eu conecto com o GPS do celular e toda foto que eu tiro no celular, ele já aparece como sugestão para colocar como, essa aqui foi uma foto que você tirou em Cusco. Então ele ajuda a montar um álbum fotográfico da viagem também. O que para mim é bom, porque como minha memória é um pouco ruim, eu tenho uma memória visual boa, quando eu abro o aplicativo, ver as fotos, eu sei, nossa, isso aqui aconteceu, teve isso, e etc. Chama Polar Steps, é bem legal. Tem outro Tripline, e esse é mais simples na realidade. Tipo, você só marca as cidades por quais você já passou. Mas ele também tem uma interface fácil de usar e é super simples. Poxa, que bacana, eu nunca tinha ouvido falar num aplicativo desse, talvez aqui muitos que estão assistindo a gente também não sabiam disso, então tá aí a dica. Eu vou deixar também aqui na descrição mais informações a respeito do aplicativo, que a Ana vai me passar. E, Ana, uma vez uma amiga, ela me perguntou assim, Márcio, você vive para viajar ou você viaja para viver? Porque eu, de fato, teve uns 2 anos, pelo menos, aí da minha vida, antes de vir para cá, para a Irlanda, que eu praticamente estava nesse binômio aí, né? E muito engraçado, né, isso. Eu fiquei, de fato, pensando nisso. Eu acho que, para mim, as duas condições são verdadeiras. Eram, né, verdadeiras. E para você, como que você vê essa frase, você vive para viajar ou viaja para viver, associado isso, sobretudo, à parte financeira, que é muito importante, né, também, viagem demanda um gasto, por menor ou maior que seja. Como que é isso para você? Então, Márcio, eu acho que é legal falar disso, porque o pessoal coloca o dinheiro como principal empecilho para viajar. Todo mundo tem um sonho de viajar, tipo, quer viajar o mundo, etc., fazer trocentas coisas, mas acaba colocando o dinheiro como principal empecilho. Ele não é um empecilho, ele é uma ferramenta para você viajar. Você vai precisar do dinheiro para viajar, isso é fato. Talvez você precise menos do que você imagina. Esse é o fato também. Eu me organizei para fazer isso. Como eu falei, 4 anos atrás fiz minha primeira viagem sozinha, comecei a ter contato com o pessoal que fazia esse tipo de viagem e entendi quanto eles gastavam, o que eles precisavam, como essas viagens eram feitas. E para mim surgiu como a possibilidade de fazer uma viagem estilo mochilão, que para mim era uma espécie de novidade, que era fazer uma viagem com um budget mais curto. Não tão turistão, mas com um budget mais curto e aproveitando mesmo um pouco a experiência nos lugares. E foi aí que eu comecei a pesquisar, entender como isso funcionava, entrar em contato com outras páginas de pessoas que faziam isso. E eu entendi que era possível, era viável. A questão é, se eu viajo para trabalhar, eu trabalho para viajar, eu não sei definir isso ainda. Eu vivo para fazer o que eu tô a fim de fazer. E aí depois a gente entende. Como eu fiz e como funcionou para mim. Desde que eu coloquei na cabeça que eu queria fazer isso, eu trabalhei e todo o dinheiro que eu conseguia juntar, que eu ganhava, eu fui juntando para fazer essa viagem. Então eu tenho um budget diário baseado no dinheiro que eu tenho guardado para fazer essa viagem. E é basicamente isso. Eu conheci ao longo da viagem pessoas que editam vídeos e fazem vídeos promocionais para hostel, para hotel, para ganhar uma grana para poder continuar viajando e etc. É uma possibilidade também, tipo, você trabalhar enquanto viaja. Por enquanto, para mim, não se fez necessário. Eu ainda estou conseguindo trabalhar dentro do meu budget, dentro do dinheiro do orçamento que eu montei para poder viajar. E a gente viaja com um orçamento curto. E assim, para viajar, inclusive pela América do Sul, você precisa de menos dinheiro do que você imagina. Eu me surpreendi isso. Mesmo fazendo minhas pesquisas, eu tinha uma ideia de budget. E quando eu fui para a vida real, assim mesmo, viajando, eu percebi que dá, de fato, para fazer até por menos. Poxa, que bacana. Você falando disso, a gente entra em um quesito de planejamento. Como que é se planejar para um mochilão? Cara, eu acho que é muita pesquisa. Muita pesquisa. O planejamento vai de pesquisa. Eu adoro planilha em Excel, montei uma planilha de Excel com tudo que eu queria fazer, quantos dias eu ia passar em cada lugar. Mas eu acho que o mais importante, isso foi um aprendizado que eu tive no início da viagem, é deixar esse roteirinho aberto, porque ele vai mudar. Você vai estar em uma cidade, você vai descobrir que estando presente na cidade, a cidade é mais interessante do que aparecer no papel ou nos blogs que você leu. Então talvez você queira ficar mais um tempo lá.
ou mudar um pouco. Então você achou uma hospedagem legal por um preço bacana, vale a pena ficar mais, explorar um pouco mais a cidade. Então, isso eu aprendi, eu sou um pouco metódica, né? Então eu já tinha montado todas as cidades que eu queria conhecer e etc, mas eu tive aprendizado durante a viagem que eu não precisava e não deveria ser tão metódica. Fui incluindo coisas, fui tirando coisas da viagem. Imprevistos acontecem. Agora, por exemplo, em Cusco aconteceu um imprevisto. Eu cheguei aqui, eu já tinha vindo para Cusco, eu já conheço Machu Picchu, fui para Machu Picchu de trem, que é a forma mais cara de ir. Eu queria ir de uma forma mais barata agora, que é caminhando. Você vai de carro até uma parte, até o que eles chamam de elétrica, e de lá você caminha 4 horas até chegar em Águas Calientes e depois Machu Picchu. Só que nesse momento não é possível fazer isso porque as estradas estão fechadas, está tendo uma greve, etc, e não tem possibilidade de abrir. Então isso foi um imprevisto que acaba diminuindo o tempo que eu vou passar aqui em Cusco, porque já são 2 dias que eu tinha de viagem que eu não vou conseguir fazer, entendeu? Então assim, a gente tem que estar com, apesar de ter um planejamento todo organizadinho, tem que estar com a cabeça aberta para esses imprevistos e para saber lidar com isso. Minha dica para o planejamento é pesquisa, descobre o que você gosta de fazer, o que você quer fazer, o que é importante para você, vai colocando isso eu gosto do Excel, né? Eu gosto de planilha, mas você pode organizar como você quiser, pode ser anotado na mão. E aí você começa a ter uma ideia de valores. Pesquisa hotel para você ter mais ou menos uma ideia de quanto custa em cada cidade. Tem um aplicativo muito legal que ajuda a fazer também trajetos. Você descobre se existe um ônibus direto de tal cidade até a outra cidade. Chama Rome to Rio. Eu posso te Rome passar to também. Rio, estava aqui na minha cabeça agora. Eu quase falei Rome to Rio, muito usado. Esse é muito bom e ajuda bastante. Olha, tipo, é muito condizente com a realidade, tipo, que de fato está lá, você pode confiar. Então é basicamente isso. Acho que o planejamento é basicamente isso: pesquisar, anotar e abrir a cabeça para descobrir coisas novas quando você estiver no lugar de fato. Certo. Ana, e você, por ser mulher, talvez, infelizmente a gente sabe, né, que para a mulher, às vezes, talvez pode ser mais difícil, até mesmo a mulher desenvolver por si o espírito, né, de aventura, de sair sozinha, colocar a mochila nas costas. Você, ao longo desse período, já passou alguma coisa como tipo de preconceito ou alguma situação de insegurança por ser, né, mulher? Ou como que é para uma mulher mochileira? É igual para um homem mochileiro? Bem, essa é uma questão difícil. Primeiro, eu não posso dizer se para uma mulher mochileira é igual para um homem mochileiro, porque eu só tive a experiência de ser mulher mochileira, então não sei como é para ser homem. Mas eu acho que para o homem é mais fácil do que para a gente. É uma coisa que eu observo, que eu tenho observado. Toda vez que eu encontro, eu viajo sozinha, né? Toda vez que eu encontro com pessoas como taxista, ou então algum local no bar, alguma coisa do tipo, eu falo que eu estou viajando. A pergunta é sempre: nossa, mas você está viajando sozinha? Nossa, mas por que você está sozinha? Sua família deixou você viajar sozinha? E etc. E eu já percebi que quando é com meninos, e eu passei por isso quando estava numa mesa de bar, que tinha eu e um gringo que estava viajando sozinho também, para mim a pergunta foi se eu me sentia segura viajando sozinha, como era viajar sozinha, por que eu estava viajando sozinha, se minha família tinha deixado, enquanto para ele foi: nossa, e as coisas legais que você já fez, e aquele passeio que você fez. Tipo, as experiências deles eram mais importantes, dele sendo um homem. Para mim o mais importante era se minha família deixou eu viajar sozinha. Então assim, você percebe essas coisas no dia a dia que incomodam, as coisas incomodam um pouco. É difícil você encontrar outras mulheres viajando sozinha por longo tempo. Você até encontra uma mulher viajando sozinha que vai passar 10 dias em tal lugar ou 10 dias em outro, mas viajando por tanto tempo sozinha é difícil você encontrar companheiras de viagem. Você até encontra mulheres viajando em duplas, 2 amigas, mas viajando sozinha, tipo, é realmente muito raro. E eu entendo por quê. Realmente não é a coisa mais comum. É muito legal quando você encontra alguém que está fazendo algo parecido com você e você consegue compartilhar as histórias. Você tem um senso de pertencimento e etc. E mulher viajando sozinha é mais difícil disso acontecer. Da minha parte, tem uma situação que também é bem particular e bem peculiar. É que, pelo fato de eu ter o cabelo curto e de eu usar camiseta, eu acabo parecendo muito com menino, ainda mais com menino boliviano ou peruano que não tem barba e eles estão lisinhos, então eu pareço um cara.
Então acontece muito, e isso assim, acontece todo dia, de eu ser expulsa do banheiro feminino. Isso é uma coisa que é muito chato. É muito chato. Tipo, eu entro no banheiro e sempre alguém chamando, senhor, senhor, ele tem damas. Eu falo, mas minha senhora, então eu sou uma dama. Sei que pode parecer que não, mas sou. Então, assim, são peculiaridades, situações que eu tive que aprender a lidar na viagem que não aconteciam no Brasil, por exemplo. Eu não tinha que passar por uma situação como essa no Brasil. E aqui é bem comum, acontece no mínimo uma vez por dia. Mas é tudo aprendizado, tem a ver com cultura também, né? E quando a gente faz uma viagem longa como essa, a gente se predispõe a aprender um pouco da cultura dos outros também, né? Certo. Ana, você deu um panorama pra gente fantástico de como é mochilar pelo mundo. Eu só posso desejar ótimas viagens, que você aproveite muito aí Cusco. E eu queria também deixar, mais uma vez, reforçando aqui que a Ana tem o blog dela. Eu vou deixar o link aqui na descrição, que o nome do blog se chama, eu não gravei, falei pra mim, Ana, De Mochila no Mundo. De Mochila no Mundo. Isso. Certo, e lá tá as histórias dela. Olha, eu já dei uma olhada, fotos incríveis também no Instagram. Então, a gente colocou, né, algumas fotos aqui e vídeos durante esse vídeo. Foi todo editado. Ana, obrigado pelo material que você nos concedeu para a edição desse vídeo. E continue acompanhando ela, segue ela lá no Instagram, segue a gente aqui também. E Ana, eu só te desejo mesmo tudo de bom. Espero que a gente se veja aí, talvez faça uma outra entrevista futuramente, você contando outras coisas pra gente. Que precisar também, a gente do iRafa está aqui, tá te estendendo a mão de braços abertos para o que você precisar, tá bom? Muito obrigada, Márcia. Obrigada pelo espaço, é muito legal poder compartilhar a história. A ideia toda de fazer essa viagem era para poder incentivar pessoas também a fazerem o mesmo. Então eu quero não ser mais a única menina que viaja sozinha por aí, eu ser um caso raro. Então todas as meninas que quiserem entrar no blog, entrar no Instagram, ver tanto de coisa legal que já aconteceu, quiser me perguntar, trocar ideia, eu tenho dica, eu conheço gente, se vocês quiserem indicação, também eu tô aqui para ajudar, porque eu quero que mais gente viva essa experiência que é incrível, de verdade. A viagem é sempre uma delícia, né? A gente ama fazer isso, eu te entendo, a gente quer passar isso para as outras pessoas. Ana, então vou finalizar com você. Gente, agradeço a todo mundo que acompanhou, divulga aqui também o canal, acompanha a gente nas redes sociais e muito obrigado, Ana, de verdade, mais uma vez, ótimas viagens. E galera, até a próxima!